Aí, aproveitando agora, Lia, mais uma vez a gente conseguiu gravar com você de novo, né? Pois é, né? Um monte de gente querendo pedir, e aí a gente juntou então duas estrelas. Ficou a Lia e o Isis. Olha quem, né? Isis. Então, o que a gente poderia falar, Lia? Tem muito casal, né? Que tá sempre mandando algumas situações. As mulheres também perguntam bastante pra você, né, Lia? Então eu queria pegar essa questão de tem um casal que tem um filho, mas que hoje a família, muitas vezes ela não tem um padrão, né? Então tem gente que tem um filho adotado e que o filho não se dá bem com os pais adotivos ou os pais adotivos, os pais que não se dá bem com essa criança adotiva. No caso, até você também, Isis, poderia falar aí um pouco o que é a constelação ou o que você vê hoje, Lia, como terapeuta, que pode ajudar essa pessoa aí. Tanto a pessoa que foi adotada, que não se sente pertencente ali da família, quanto os pais. Como que o pai pode acolher? Eu acho que esse daí é um excesso de amor que os pais têm por filho que não foi ele que gerou. E esse excesso de amor que ele tem por esse filho que não gerou, ele sente tão responsável por essa vida que às vezes no decorrer, a meu ponto de vista, pode ser que esteja errado. A meu ponto de vista é assim, porque eles dão tanto amor, tanta coisa, vive para aqueles momentos, acompanhando a vida, e tanto o pai e a mãe acham que está sempre faltando alguma coisa. E aí o que acontece? A gente abre um espaço para que aquela criança nunca fique satisfeita. Então, um dos motivos que eu gostaria que o Isis falasse para a gente, se ele puder, é orientar essas pessoas, porque não tem muita gente com essa dúvida, com esse jeito. Porque pelo que eu conheço um pouquinho da constelação através do Isis, e foi uma coisa tão bonita que eu abri a minha casa para fazer a constelação em grupo, aqui em casa, e eu me dedico, eu dou todo acolhimento para as pessoas que vêm, porque eu estou sempre em busca de respostas para mim poder ajudar outras pessoas, com confiança naquilo que eu tenha conhecimento. E uma delas é esse assunto. Então eu vejo que só amor não resolve, nem para o pai, para a mãe, do coração, né, que hoje em dia a gente fala isso, e nem para o filho do coração. Está sempre faltando. Então uma coisa que eu acho que o Isis poderia dar uma orientação, ver que de forma que a gente possa estar vendo esse assunto, né? Porque é tão natural na nossa vida, é tão simples na nossa vida, porque qualquer criança que venha, não importa de que jeito que venha, ela é acolhida pela família. Mas nenhum nem outro está 100% satisfeito. Então gostaria, Isis, que você, se você conseguir, dar um tchan aí nesse assunto. Muito bem. Primeiramente eu quero demonstrar a minha alegria de compartilhar aqui esse momento com a dona Lia. Tem uma frase que é muito interessante que ela diz: por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E a dona Lia está aqui como prova, porque a gente sempre fala do seu Paulo, seu Paulo, seu Paulo, seu Paulo, seu Paulo, mas quem dá a sustentação, quem dá o suporte e quem fornece subsídio para que o seu Paulo seja grande é também a dona Lia, que é grande do mesmo jeito. E a minha honra, minha gratidão imensa por estar aqui do lado dela. Dona Lia também é terapeuta, e a gente vê chegar para nós, né, no consultório, no atendimento, justamente esses dramas, né, dessas pessoas que vêm em busca de solução, em busca de querer resolver assuntos assim, às vezes até espinhosos mesmo, né? Dramas familiares bem fortes. E chega aqui também na Lua Crescente, chega no meu consultório, chega nos atendimentos, chega para a constelação, e a gente vai olhar realmente para essas questões. A questão da adoção, especificamente,
é um tema muito mais complexo, porque vai envolver também muitas coisas, né? Dentro da constelação familiar, a gente percebe que numa família básica, né, pai, mãe e filhos, os filhos eles vão trazer também as histórias dos pais e os pais vão trazer as histórias do sistema familiar. No complexo da adoção, nós temos aqui uma pessoa que não faz parte do sistema e que vai ser agregada a esse sistema. Consequentemente, essa pessoa também já traz consigo as histórias do seu sistema familiar. Então, é uma conjunção de dois sistemas que se juntam para formar uma nova família. O professor Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa muito interessante que eu costumo repetir. O mais importante do que aquilo que se faz é o porquê ele está fazendo. Então, na adoção, mais ainda, é importante entender a motivação daquilo que está sendo feito. Certo. Qual que é o motivo que leva uma pessoa a adotar? E isso vai revelar também quais que são as consequências, né? Quais são os resultados dessa adoção. Muitas vezes, como a senhora falou, é excesso de amor, mas algumas vezes é também uma falta, é um preenchimento, é a tentativa de suprir alguma coisa que não foi levada a cabo. É muito comum, por exemplo, que um casal que adote, por talvez assim, uma inapropriação de gerar o filho, logo depois da adoção, a esposa fique grávida. Né? Isso já aconteceu, já apareceu pessoas no meu consultório com esse drama aí. Com esse drama, exatamente, porque a adoção, nesse momento, pode significar justamente assim, eu preciso desse filho. Aí a pessoa adota, e à medida que ela adota, ela relaxa, e a esposa acaba ficando grávida. Verdade, isso já aconteceu, assim com pessoas bem próximas da gente. Né? Então, existem vários motivos que levam a pessoa a adotar. Sim. A maioria das vezes é por amor, com certeza. Né? E dentro da constelação a gente vai olhar para isso. Mas é importante entender que aquela pessoa que chega para esse sistema, ela já traz um histórico do sistema familiar dela. Da genética, né? Da genética, do próprio histórico de informação mesmo. Né? Então é importante respeitar aquilo. Uma dica muito, muito legal uma vez que você atente para adotar uma pessoa, entenda que você nunca vai ser o pai ou a mãe original, né? Porque antes de você vieram eles, né? Então é preciso ter essa noção de que você chegou depois. Você também é pai, você também é mãe, mas antes de você teve um casal que gerou aquele filho e precisa ser respeitado. Uma das grandes leis que o Bert Helling vai falar, que é o terapeuta que formou a constelação, como a gente trabalha, é o princípio da anterioridade. Aquele que veio antes merece ser visto. Então, essa criança que chega, mesmo que seja recém-nascido, ela já traz dentro dela o contexto do sistema de onde ela veio. E ela merece esse respeito. Uma das grandes dificuldades que a gente tem visto também no consultório é que algumas vezes os pais não contam que a criança é adotada. A criança cresce, aí chega numa idade e ela descobre. E isso causa um transtorno muito grande na cabeça da criança. Né? É muito... como é que eu vou dizer? É muita informação, né? É muita coisa que a gente acaba fazendo, às vezes, sem saber o que está fazendo. Então, aí chega uma certa idade da adolescência, do tudo, começa a perceber que ela não tem muito a ver com aquele dia a dia da família, que não consegue se enturmar naquela família, se sente sobrando. Isso tem alguma coisa a ver com a ligação energética, assim, vamos dizer, uma conexão que ela tenha com a mãe biológica? Sim, é muito comum também a gente perceber, nesses trabalhos de constelação, a gente verifica isso facilmente, que o filho, ele traz uma vinculação muito forte em relação aos pais, mesmo que eles não conheçam os pais, né? Mesmo que os pais já tenham falecido, ou que eventualmente estejam em outro local. Mas o nosso corpo reconhece de onde ele veio. As nossas células têm memórias. E em qualquer corpo é assim.
A criança também, né, esse escopo que ela traz, uma vinculação muito forte em relação a quem gerou. Mas isso não significa que ela não possa amar aqueles seres que recebem ela. Muito pelo contrário. Na verdade, uma pessoa adotada, ela tem uma grande felicidade de ter 2 pais, 2 mães, né? Ou seja, ela tem, né, uma carga de felicidade maior. Que bonito isso, viu? Muito bonito. E tem umas... Eu conversei várias vezes com mães adotivas que às vezes adotou no momento de que perdeu queria colocar no lugar, porque as mães são 101% emoção. É verdade. Porque ela quer saber além de tudo aquilo, porque então ultrapassa o 100% e vai a 101% de emoção. Então essa pessoa acabou adotando uma criança para colocar no lugar de uma filha que havia falecido assim, eu acho que ela se sentiu culpada e tal. Só que à medida que foi cicatrizando essa perda, a outra criança foi crescendo. E acontece que hoje em dia, ao invés de serem mais unidas, são inimigas. Então é uma situação, já digo para você, kármica, porque eu acho que as duas tinham alguma coisa em comum, que tinham que viver esse momento. Isso daí tem jeito de consertar não, de fazer com que a pessoa olhe, né? Numa constelação? Sim, numa constelação, e é o que eu sempre falo, numa constelação a gente vai só olhar para aquilo que está acontecendo. Tá? A gente não vai resolver o problema em si, a gente vai mostrar. Né? Como eu já falei em vídeos anteriores, a constelação é como se fosse um raio-x. Ela vai mostrar quais são os motivos invisíveis que estão fazendo aquela coisa acontecer. Então, numa constelação a gente percebe isso. Agora, dentro da abordagem sistêmica, a gente vai procurar também que a pessoa entenda qual que é a motivação para que ela faça aquilo. E aí a senhora já falou, ó, de repente eu estou adotando porque eu perdi uma pessoa. Está querendo preencher um vazio, que é só dela. Então, quando a pessoa entende que ela está fazendo esse movimento, aí ela mesma pode se, né, equilibrar em relação a isso. Porque é um ser que está ali, né, um ser que merece amor, que merece carinho, né, mas de repente a motivação inicial ela cessou. Então, na constelação, e eu sempre falo que a constelação é uma tomada de consciência. A pessoa, né, ela vai ter consciência daquilo que está acontecendo. E aí pode escolher aquilo que ela quer fazer. Mas é muito importante porque são destinos de vidas, né? É uma criança, é um ser que está ali. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. O Bert Hellinger, ele fala assim que a adoção tem que ser feita de maneira muito criteriosa, analisando mesmo os seus porquês, o que você está querendo, tá? O companheiro também, para ver se o companheiro quer ou não quer, se está tudo ok, né? E a hora que chega a criança também entender a motivação da criança. E mais do que tudo, a chave também para que a gente possa se equilibrar é, dentro do coração, entender que aquela criança ela foi gerada por pais. Então, os pais delas já existiam antes da gente. Certo. Quando a gente dá esse lugar, quando a gente respeita isso, aí o sistema pode se equilibrar. Né? É muito importante isso. Essa anterioridade ela é muito forte, né? Mas quando a gente dá o respeito, a coisa pode se equilibrar. Não quer dizer que você não vai ser mãe, não quer dizer que você não vai ser pai. Sim, mas entendendo que dentro do coração daquela criança já existe outro ser, mesmo que ela não conheça. Ela tem uma vinculação energética em relação a isso. Vidas, né? Vidas entrelaçadas, E uma coisa que a senhora falou também muito interessante, né? Fugindo um pouquinho do campo da abordagem sistêmica, a gente percebe que nada é por acaso. Se uma criança chega no nosso sistema,
existiam motivos muito fortes para isso, né? Então também tem que ser respeitado. Olhando então de uma maneira mais ampla para tudo, fica um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais leve entender toda essa dinâmica. Interessante. É um assunto bastante profundo, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada história é uma história e cada um tem os seus porquês, os seus motivos, por que adotar, por que acolher. Então, eu cuidei de várias pessoas que eu fiz parte de um grupo fiz parte através da Poder Judiciário daqui de Salesópolis, que eu cuidei de criança e também cuidei de jovem e adolescente que precisavam de apoio, de socorro. Então eu fiz isso durante muitos anos, a família acolhedora. Então eu acolhi, hoje em dia alguns, não tenho mais notícia, de alguns deles eu não tenho mais notícias, mas de alguns eu tenho que estão muito bem. Eu me senti muito bem fazendo isso, mas eu sabia que vinha e um dia ia embora. Então eu me lembro às vezes das artes, das coisas, era muito gostoso fazer tomar aquela consciência, aquela ação de cuidar de um ser tão pequeno, tão ingênuo, preparar ele para uma vida. E hoje ele está aí, moço, bonito, trabalhando, fazendo o que ele queria fazer. E foi muito engraçado, até essa parte. E na época não era chamava ajuizada de menores. Eu tenho, graças a eles, né? Hoje em dia a gente é muito respeitado pelos órgãos judiciais aqui da cidade, porque a gente prestou esse trabalho, esse serviço, foi muito bom. Mas a adoção em si, tem muita gente que vem pergunta, fala, não, eu adotei, agora está me dando trabalho, agora está me dando isso, agora está me fazendo sofrer, eu me dediquei, eu dei todo o carinho do mundo, mas está faltando alguma coisa. Então, essa situação, às vezes, é meio complicado da gente orientar uma mãe no consultório. Certa vez uma mãe perguntou, Isis, como é que eu faço para apagar a memória Nossa, daquela forte. criança em relação... porque ela queria ser só a mãe. Né? Como é que eu faço para apagar a história, para que ela nunca se lembre, para que ela nunca perceba a mãe biológica dela? Eu falei, isso é impossível, a gente não consegue apagar nada, pessoal, nada. Tudo fica registrado. Nosso registro aqui ele é muito potente, muito forte, então não tem nada que possa ser apagado. E na constelação a gente não exclui nada, a gente inclui tudo. Tudo o que aconteceu, as dores, as frustrações, os sofrimentos, as separações, as mortes, tudo a gente inclui com muito respeito. Então nesse caso, que é justamente o que a gente estava falando, de repente aquela mãe, ela assumiu aquela criança com muito amor, mas talvez por esse excesso de amor ela quer aquela criança só para ela, não quer dividir com ninguém. Vira posse, né? Vira posse. Né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Principalmente a coisa básica é entender que aquela criança já traz dentro de si o seu sistema. Né? Ela está vindo aqui para agregar. Isso. E não para excluir. Se a gente conseguir dar o respeito para isso, a coisa já vai ficando mais suave. Mais leve. Mais leve. Acho que ela falou uma coisa muito importante. Só o amor não é suficiente. A gente tem essa crença romântica de que o amor vai resolver tudo. A gente precisa ter... Mas não existe amor sem respeito. Então, o amor ele anda lado a lado com respeito. Isso. Tá? Ele só funciona com respeito. O amor só funciona com respeito. Então a gente precisa respeitar aquilo que é. Não tem como apagar, não tem como excluir a história de ninguém. E mesmo que eventualmente aquela pessoa não conheça os pais, não saiba quem são, o seu corpo, a sua alma sabe. Em algum momento ela vai em busca disso. Então quanto antes essa mãe e esse pai se colocam nesse lugar, mais fácil fica para a criança tratar com isso. Verdade. Ela pode falar com muito jeitinho, olha,
eu não sou a sua mãe biológica, mas eu sou sua mãe do coração. Eu estou aqui e vou te apoiar, vou te ajudar, como se fosse ela. Mas você tem essa dívida, vou colocar em relação à mãe biológica, porque ela trouxe você para a vida. Eu já falei várias vezes que a vida é um valor impagável, a gente não consegue pagar, né? Muito interessante, não consegue, e não consegue mesmo. Então esse foi um dos motivos do qual eu abri a minha casa para fazer constelação. O tema, a procura, o jeito, né, de fazer, eu tive a honra de ser você que veio trazer essa maravilha para a nossa vida, para tornar a nossa vida um pouco mais leve, mais suave, explicando para a gente a importância de cada um, o lugar de cada um, que a gente não sabe. Sozinho a gente não consegue chegar aonde a gente quer chegar. Então, isso foi muito legal, muito bom saber que a cada dia você tem uma coisa nova para aprender, para aplicar no nosso dia a dia, para fazer a vida mais bonita. Eu tenho que agradecer muito, porque esse tema foi uma das coisas que o pessoal trazia para cá. E interessante, eu estava fazendo hoje, memorizando uma situação que a Globo, alguns anos atrás, ela mostrou a constelação numa reportagem no Fantástico. Quando ela mostrou a constelação no Fantástico, a gente já tinha feito aqui 2 vezes. Sim, verdade. Eu falei, caramba, nós estamos na frente. Porque quando se fala em constelação familiar, não é uma coisa muito comum. Ainda não. Né? É uma coisa que está começando, é uma coisa que é um ensinamento, não vamos dizer uma coisa. É um ensinamento muito real que está no nosso dia a dia, que se a gente não muda a nossa vida, mas a gente pode melhorar. Sim, verdade. E muito. E a maneira com que a gente vê as coisas acontecendo no nosso dia a dia, em relação à família e tal, o entendimento é muito mais fácil. Então eu já digo para vocês que a gente já estava na frente há muito tempo. E as pessoas que quiserem conhecer, né, Isis? Né? E aí, a senhora falou uma coisa muito já estava na frente porque são pessoas vanguardistas, que elas olham para o futuro. Então hoje eu posso fazer esse trabalho aqui na Lua Crescente, por quê? Porque pessoas como Dona Lia e seu Paulo tinham essa visão já de amplitude, de trabalhar em prol do próximo. E isso permitiu que a gente realize esse trabalho mensalmente aqui, em grupo e rotineiramente de forma individual, né? Por conta dessa amplitude, né? de fome de saber, de querer entender melhor o próximo. E eu vou dizer mais um pouquinho para você, Felipe. Agora eu vou falar um pouquinho com você, mas através dessa sintonia que nós criamos aqui. Nós vinha trabalhando há muito tempo com pessoas, e trabalhar com pessoas não é fácil. Quando você trabalha com qualquer outra coisa, é mais fácil. Você mexer assim, por exemplo, você trabalhar num banco, que você vai contar dinheiro o dia inteiro, é objeto, não é pessoa. Não tem sentimento, não tem dor, não tem nada disso. Então nós recebíamos aqui muita gente de nível assim, cultural, né? Tem doutores, advogados, dentistas, médicos e tal, que traziam essas dores internas, que precisavam de conversar com alguém. Só que devido à profissão, não podia conversar em qualquer lugar, não podia conversar com qualquer pessoa, porque, nossa, o fulano é doutor e aquele doutor está precisando de fulano de tal. Então, o constrangimento, a maneira com que eles vinham procurar a gente era muito sigilosa, inclusive artistas. Tá? Então, quando surgiu a ideia da constelação, eu falei, vai ser ótimo, essa daí é a razão social da empresa Lua Crescente, oferece o espaço para que
o nosso querido amigo Isis venha trabalhar é essas pessoas que são lideranças, na maioria das vezes são lideranças. E como líder, e eu costumo falar para o Isis, que não existe super-homem nem Mulher Maravilha, todo mundo tem as suas quedas. Então isso é só na ficção. Então isso veio gerando assim uma oportunidade das pessoas virem conhecer elas mesmas e saber olhar para aquelas dores que vêm acompanhando. Então tem muita gente que fala assim, olha, eu estou com vontade de ir, mas como que é? E assim, assim, assim. Não, venha. Ninguém vai expor ninguém. Você não precisa dizer quem você é, por que você veio, nem nada. Simplesmente venha e conheça. Aí se apaixona, daí toda vez que tem quer vir. Tá? Não é assim mesmo? É bem isso que a senhora fala mesmo. Aquela pessoa, né, que já está acostumada com o sofrimento, né, ela vai buscando aqui e ali. Às vezes até a falta de dinheiro faz com que ela procure outras alternativas. Então essa pessoa acaba chegando em um lugar e outro, né? E essas pessoas que estão, de repente, em postos mais, vamos dizer assim, visíveis, né, de liderança, tal, elas com certeza ficam mais, vamos dizer assim, constrangidas de procurar outras alternativas por conta da série de coisas que a senhora falou. E a constelação, eu costumo falar que a constelação não resolve nada, mas ela ajuda a pessoa a encontrar o seu caminho, né? A constelação, também já falei várias vezes, ela não está conectada com nenhuma religião, não tem a ver com bruxaria, não tem a ver com fantasma. Ela busca dentro dessa visão daquilo que está acontecendo, trazer a pessoa para mais próximo da sua realidade. Então independe da pessoa, se ela é religiosa, se não é religiosa, se ela é ateu ou ateia, se ela é cientista ou não é cientista, não interessa, porque a constelação, a abordagem sistêmica vai dar para ela condições de ela olhar para dentro. Para dentro. Olhando para as suas próprias questões. E uma coisa também que a gente prima na constelação é o não julgamento, né? Exercita o não julgamento e o profundo respeito por qualquer que seja a situação. Eu costumo brincar que, de repente, por trás do medo de uma borboleta esconde dramas profundos, né? Histórias terríveis. Então, não importa se a pessoa tem medo de borboleta, ela tem uma questão ali que precisa ser resolvida. Né? Então, todos estão acessíveis a serem trabalhados na constelação. Isso é muito bom. Agora, vejo também que esse conhecimento é muito legal, a gente ir buscar conhecimento e compartilhar com pessoas que estão interessadas, querendo uma vida melhor, querendo viver melhor, querendo fazer parte desse mundo, deixar sua história mais bonita. E a constelação, pelo menos para mim, eu sou suspeita em falar, mas foi maravilhosa. E independente disso, eu falo o seguinte, que eu gosto de falar da constelação, eu gosto de oferecer o lugar, o espaço, graças a Deus que eu tenho esse espaço para me oferecer. Um espaço maravilhoso, né, como vocês conhecem. Ai, que bom que vocês gostam. E a gente está sempre procurando melhorar, estou sempre acolhendo as pessoas, que aqui não importa, seja lá o doutor o dono da NASA, ou o dono do navio mais luxuoso do mundo, quanto o vizinho, ou o vendedor de pipoca, ou qualquer pessoa, são tratados do mesmo jeito. Porque todos eles são gente, são pessoas e são vidas que estão precisando de socorro. Então a gente está sempre disponível para que possa conversar cada um com os seus assuntos, sem expor ninguém, sem comentar ninguém, muito menos humilhar alguém, que isso não faz parte, nunca fez parte do nosso jeito de trabalhar. A gente sempre acolheu todo mundo, porque amar bonitinho é fácil, né? Amar o bonitinho é lindo, maravilhoso. E amar o feio, como é que fica? É verdade. Então a gente procura trazer esse conhecimento para o maior número de pessoas, que esse daí é o nosso grãozinho de areia na sociedade para que as pessoas legal, muito bom, vivam melhor um pouco,
porque tá bem complicado, tá bem difícil. E eu sou profundamente grato ao Espaço Lua Crescente porque ele permitiu que isso acontecesse de forma tão graciosa. Tem uma frase que é muito interessante que esses dias eu li na internet, que fala assim: não procura a constelação quem tem problema. Todo mundo tem problema, né? Ninguém está livre de problema. As dificuldades acontecem para todos, para o grande, para o pequeno, para o médio, para o marrom, para o azul. Então, os problemas fazem parte da nossa vida. Então, não é quem tem problema que procura a constelação. Quem procura a constelação é aquela pessoa que quer resolver o seu problema. Tá? Essa é a diferença. E eu sempre falo que para vir para uma constelação precisa ter coragem, porque você não vai olhar para o problema do outro, você vai olhar para as suas dificuldades. A constelação ela não vai resolver o seu problema, mas ela vai ajudar você a resolver o seu problema. Tá? Então, a dica é essa. Então, eu já vi cada história emocionante acontecer aqui, já vi grandes resultados de briga de família que tinha acontecido há muito tempo, de repente apaziguou a situação, estão vivendo em harmonia, e eu acredito que o objetivo seja, acredito não, tenho certeza que o objetivo é esse. E a partir do momento que resolveu essa briga, a pessoa começou a prosperar. Sim. Começou a crescer, subiu de cargo na empresa, conseguiu trocar de carro, e eu só estou assistindo, sabe? Então isso é muito bacana. Muito bacana. E eu só tenho que agradecer a você, você falou da coragem, eu acho que a pessoa mais corajosa numa constelação aqui é você mesmo. Porque é você mesmo, porque não tem outra pessoa para ser um facilitador de constelação com tanta seriedade e carinho com o que você faz. Eu admiro você pra caramba, quero que você fique aqui muitos anos fazendo constelação com a gente. Eu que agradeço. Na verdade, o meu papel é só de facilitar, então eu facilito o processo dos outros. Obviamente que existem diversos profissionais da constelação aí à vontade, vocês podem procurar, né? Mas aqui na Lua Crescente a gente realmente faz o trabalho com muito amor, com muito carinho. A dona Lia dá um suporte imenso para que esse trabalho aconteça, e a gente vai sempre olhar para tudo o que acontece com profundo respeito e sem qualquer julgamento. Não nos compete julgar ninguém. E mais do que tudo, todas as pessoas são importantes. Não importa se ela é dono de tanta coisa ou se ela não tem nada. Não interessa. Interessa que todos têm problemas. E aqueles que chegam querem resolver o seu problema. E nós estamos aqui, né? A Lua Crescente, eu, né, e outros terapeutas, estamos aqui para ajudar a pessoa a resolver o seu problema. Né? É lindo isso daí. E eu vou dizer uma coisa para você, Isis. Há alguns anos atrás, vou falar alguns anos porque há mais de 40 anos, que já não sou tão jovenzinha assim. Eu imaginava a minha casa como se fosse um lugar de acolhimento, de ajudar as pessoas a se livrarem das dores, da dor. A dor física, da dor emocional, da dor, todo tipo de dor. Então eu falava assim, puxa vida, eu gostaria que eu tivesse condições de fazer isso. E de repente a vida me proporcionou isso tudo. E aqui é um lugar onde a gente sempre trabalhou, criou esse espaço, pegamos isso aqui no bruto, fizemos isso cada dia um pouquinho, hoje em dia passa por aqui mais de 3.000 pessoas por mês. É muita gente que passa por aqui. E à medida que a necessidade foi crescendo, nós fomos colocando um quiroplasticista, fomos colocando até fugiu o nome que é tanta gente. Uma reikiana, colocamos a constelação, e com isso, isto aqui é uma clínica holística de atendimento natural, então não tem nada a ver com religiosidade nenhuma.
Cada um faz o seu trabalho, faz a sua parte e com isso nós estamos virando o holofote do mundo. Sim, é verdade. E é muito interessante o que a senhora fala também, porque cada aspecto vai complementando o outro. Vai, porque... De uma forma harmônica Isso. e integrativa, né? Porque eu costumo falar, o seu Paulo e a Dona Lia, eles trabalham, né, o aspecto orgânico, né? Porque a gente vai trabalhar fitoterápico, né? Reequilibrando Isso. o organismo orgânico. Mas no fundo desse desorganismo, nós temos uma ordem emocional, uma ordem psicológica. Que né? um Tem uma precisa série do de outro. coisas Não que tem- precisam ser vistas também. Não né? tem como fugir. Exatamente. É igual assim, por exemplo, nossa, fulano de tal trabalha, é médico e está doente. Normal. Um cozinheiro também sente fome. Exatamente, Mas é isso mesmo. E olhando para o ser completo, não para um aspecto único. Né? Então, qualquer pessoa está sujeito a ficar doente, a pegar uma gripe. E a gente, nós aqui, né? Nós, eu e o Paulo, que somos linha de frente de atendimento ao cliente, todos isso, a gente é grupo de risco. Sim. Porque verdade. a partir do momento que você atende uma pessoa, você nunca sabe o que aquela pessoa tem, se o que ela está sentindo é contagioso ou não. Então, a gente procura se defender. E com isso, o tempo vai passando, e vai passando, e vai passando, e a gente vai fazendo mais, e mais, e mais, e mais, e agora nós estamos aí. Tá bom, gente? Qualquer novidade, qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode perguntar. Se eu não souber responder, o Izzy sabe. Se não souber, a gente procura. Então, para fechar, Lia, então quer dizer que terapeuta precisa de um terapeuta também. Terapeuta precisa de terapeuta. Exemplo, uma cabeleireira pode ser maravilhosa, mas ela não consegue fazer seu próprio penteado. É isso, às vezes a pessoa não sabe, né, Lia? Eu fiz essa brincadeira, porque justamente você está falando do brilhante trabalho do Isis. Isso. E você se usa do trabalho dele e ele se usa do seu trabalho. Exato. Exatamente. É uma Olha que troca. legal, É. né? Exatamente. Então é isso. E o terapeuta constelador também precisa ser constelado. Precisa. Também precisa olhar para essas questões. Não é porque eu estou aqui que eu sou o dono do mundo, não. Todos nós temos questões que precisam ser olhadas. Né? Ok. Eu vou deixar aqui então embaixo todos os telefones do Isis, é isso, Lia? Isso. Todos os contatos para o pessoal vir aqui também. Vou mostrar o banner que tem aqui também, Isso. né, na Lua Crescente. E aí também, Isis, quem não te conhece, quem está muito longe de São Paulo, não vai conseguir vir. Pode te contatar para fazer algum atendimento online? Sim, exatamente isso. Né? Aqui a gente faz um trabalho muito bonito, mensalmente, de grupos presenciais. Eu também faço atendimentos individuais presenciais aqui, mas eventualmente aquela pessoa que está longe, que não pode se deslocar, de repente está em outro país, em qualquer localidade, e deseja conhecer, e deseja olhar para as suas questões, pode entrar em contato comigo, que a gente faz a agenda de uma sessão remota. É tranquilo, funciona do mesmo jeito. A pessoa vai ter os recursos que ela busca para resolver as suas questões. Porque eu sempre falo, eu não vou resolver o problema de ninguém. A gente vai ajudar a pessoa a olhar para as suas questões e ela decidir aquilo que ela vai fazer. Se encontrar, né? Na verdade, ela se Isso. encontra. Porque às vezes a gente está procurando uma coisa tão longe e de repente está dentro da gente mesmo. E muitas vezes a pessoa está buscando algo que ela acha que é, e quando você olha para a questão não é aquilo que ela está buscando, é outra coisa. Né? Então é interessante olhar realmente para aquilo que está acontecendo, tirar esse raio-x e entender o que está sendo movimentado. Né? E a partir daí tomar a sua decisão, suas escolhas, o seu caminhar, o compromisso de você com você mesmo. Então eu vou copiar um pouquinho do Paulo das Ervas. Gostou do vídeo? Bate sininho, compartilha. Tá bom, Quando gente? puder, vem aqui Venha. E eu no quero presencial. agradecer a honra que eu tive de conversar com esse A honra meu é toda querido minha. aqui. Porque, olha, foi uma parceria que deu certo. Está dando certo. Está dando certo. Gratidão a todos. Tá? Gente, até a próxima então.